Olá e bem-vinda a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um tema assim muito interessante que é a motivação, mais especificamente a motivação no trabalho. Por isso, vamos lá começar o vídeo. Eu não vou falar aqui sobre teorias da motivação, não vou aqui trazer-vos frases inspiradoras e motivacionais, mas queria falar sobre motivação no trabalho. E para isso eu preciso sim apresentar-vos uma pequenina teoria e falar de um senhor chamado Herzberg. Vamos aqui ver um bocadinho o que é que influencia a nossa motivação no trabalho, especificamente enquanto geração milénio, que eu sei que se estás do outro lado, muito provavelmente és dessa geração. Então vamos lá. O Sr. Herzberg decidiu estudar aqui na literatura da psicologia organizacional a motivação no trabalho. E para isso, após muitos estudos, não é? Sabem, aquela coisa toda que tem de se fazer, etc., ele chegou aqui a umas conclusões muito interessantes, das quais nós vamos falar aqui neste vídeo. Ele desenvolveu a teoria dos dois fatores, que é uma teoria sobre motivação. E o que ele encontrou foi muito interessante. Ele descobriu que existem fatores higiênicos e fatores motivacionais. O que é que são estes? Aqui temos que nos lembrar que estamos num contexto de trabalho e, portanto, os fatores higiênicos são relativos a salário, políticas da empresa, segurança na qual nós temos na empresa, colegas, tipo de chefia, a cultura da empresa, o clima laboral. E depois os fatores motivacionais dizem respeito a coisas como a realização profissional, a satisfação que nós temos no nosso trabalho, crescimento pessoal e profissional e coisas assim desse género. Eu vou colocar aqui no ecrã para vocês verem a lista certa. Então o que é que o Sr. Herzberg encontrou? Ele percebeu que existem estes dois tipos de fatores. No entanto, a descoberta dele foi muito interessante. Isto porquê? Porque os fatores higiênicos, quando eles não estão presentes, nós sentimos o efeito disso. No entanto, quando eles estão presentes e que nós estamos bem com eles, isso só chega para nos fazer pensar algo do género. Epá, ok, tenho isto, mas não é mais, nada menos, não é? Ou seja, nós podemos ter todos os fatores higiênicos, podemos ter um bom salário, podemos ter uma excelente cultura organizacional, um bom clima laboral, uma boa chefia, tudo isso, mas no longo prazo não é isso que nos vai manter motivados. Isto porquê? Porque a motivação no trabalho, ela vem muito dos fatores motivacionais, ou seja, o que nos realiza, o que nos motiva, se nós gostamos ou não do trabalho que estamos a fazer, são esses fatores que nos vão puxar, que nos vão motivar a longo prazo. Já agora, aqui uma pequena parte interessante, a palavra motivação vem de motivar, que significa movimento, e motivação é movimento em ação, ou seja, é a ação de estar a fazer algo, que nós sabemos que quando não existe motivação, muito difícil, certo? Então aqui é muito interessante nós percebermos que a nossa motivação no trabalho, ela não advém apenas de alguns fatores e por isso é que muitas vezes nós frustramos quando estamos numa situação, num trabalho que não gostamos, por exemplo, e depois decidimos mudar porque a empresa que nos fez uma nova proposta parece mais aliciante, aqui vou ter mais salário, então vou estar mais motivada, aqui vou ter mais responsabilidade, então vou estar mais motivada. E depois rapidamente isso passa. Porquê? Agora já perceberam. Os fatores higiênicos, eles são importantes, sim, mas não é isso que nos motiva no longo prazo e não é isso que nos vai levar a querer ficar num sítio motivada muito tempo. E isto é muito importante para ti que estás a ver, especialmente se és da geração milénio. Porquê? Porque a geração milénio é uma geração muito particular. Eu hei de fazer aqui no canal um vídeo apenas sobre as diferentes gerações no mercado de trabalho. Mas aqui a geração millennial é uma geração que tem dois valores perante o trabalho. Para nós, aquilo que é o mais importante quando estamos a trabalhar é o quê? É a nossa realização profissional e o nosso bem-estar no trabalho. Nós buscamos sentir-nos bem, nós buscamos fazer algo que nos motive, que nos satisfaz, que nós
sentimos que é aquilo, the thing. Então isto leva aqui a alguns conflitos internos. Porquê? Porque a nossa geração cresceu, ouviu, viu coisas como o trabalho não é para gostar, o trabalho não é para fazer amigos, o trabalho é para pagar contas, e acabamos por ter aqui estes conflitos internos, não sabemos bem o que fazer com estas coisas. Afinal eu preciso é de estabilidade, afinal eu preciso é de gostar do que eu quero, não sabemos bem onde nos encaixar aqui nisto. Mas isto é relevante aqui para o nosso vídeo e falar sobre motivação no trabalho. Porquê? Porque para quem é da geração milénio vai ter aqui um fator extra. Portanto, não só a geração milénio precisa destes fatores motivacionais, e quanto mais perto deles nós estamos, melhor nos vamos sentir a nível da nossa motivação no trabalho. Isto é comum a toda a gente. Portanto, aqui vem o quê? Esta listinha do Herzberg, a realização profissional, sentir que estamos a crescer no nosso trabalho, na nossa carreira, na nossa função, sentir que temos alguma responsabilidade. Isso é uma parte muito importante para nós, é aquilo que nos move, é aquilo que nos motiva efetivamente a trabalhar. Mas depois existe aqui uma segunda camada. Enquanto geração milénio, nós temos a necessidade intrínseca aqui em nós de fazer algo na qual nós efetivamente sentimos realização, na qual nós efetivamente sentimos que aquilo nos está a proporcionar bem-estar, não só no trabalho, mas também na vida. Nós damos muita importância a tudo isto, e isto são coisas que são completamente inconscientes, está bem? Ninguém acorda a pensar nestas coisas, mas está aqui e está presente. E por isso nós, a geração milénio, temos estas duas camadas que vão aqui adicionar tudo isto. Isto faz com que muitas vezes a gente se sinta frustrados, porque na realidade não é bem aquilo que acontece. Isto faz com que muitas vezes a gente pense coisas como: será que sou eu? Mas os meus pais eu nunca os ouvi dizer coisas destas. Será que sou eu que iludo-me com alguma coisa que não é possível? E não é, está bem? Isto faz parte da geração milénio, faz parte de nós, e neste canal, ao longo do tempo, ao longo dos vídeos, nós vamos aprofundar todos estes temas para que tu possas perceber um bocadinho mais sobre quem tu és, porque é que isto tem um peso na tua vida profissional, mas também como é que podes dar a volta a tudo isto. Esta semana, se estás no grupo do Telegram, eu vou deixar aqui um link abaixo do vídeo, eu partilho sempre conteúdo extra relativamente aos vídeos que eu faço. E esta semana eu vou ter lá ali um pequenino e-book para vocês, com perguntas para que possas perceber neste momento onde é que anda a tua motivação. Estás mais perto dos valores higiênicos, dos valores motivacionais, como é que está tudo isto? Mas é importante perceberes que existem efetivamente dois fatores, e se estás à procura de ir atrás apenas dos fatores higiênicos, nunca vais efetivamente sentir aquela motivação que tanto desejas e que é aquela que nos faz mover, que nos faz crescer, que nos faz chegar muito mais longe. Por isso, aqui fica um pequeno apanhado sobre motivação no trabalho, e eu vejo-te em breve.